Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Para quem vai assistir, né? Nós vamos dar prosseguimento então àquela série de videoaulas, né, sobre o conceito de mônada do Leibniz. Na primeira aula nós falamos da associação entre a mônada e a causa próxima, né? O conceito de mônada como solução do problema do movimento que o Leibniz via ali no parágrafo 25 dos princípios da filosofia do Descartes, né? E aí a gente inclusive terminou falando um pouco de um capítulo da matemática do Leibniz, que é a análise situs. Se vocês quiserem, né, eu fiz um texto sobre o análise situs, né? Um comentário, está nesse livro aqui, né? Esse conhecimento. É uma introdução ao de análise situs de Leibniz, tá bom? E para fazer essa introdução, a gente também traduziu, né, o comentário ao livro Dados de Euclides, feito pelo filósofo Marino, tá bom? Que o Leibniz cita. Então aqui. Agora o que eu vou falar é dessa generalização, né, uma certa generalização do conceito de mônada, no que diz respeito aos seres, né, em geral, né? Então todos os seres, né, para o Leibniz são portadores de vida, tá bom? E eu vou passar então a um momento importante da filosofia do Leibniz, né, que é o Leibniz pensando a história. Grande parte do que eu vou falar hoje está já no nosso livro, né, Leibniz e a Linguagem, volume 1. Tem um capítulo sobre Leibniz e Darwin ali, tá bom? Aqui o que vai acontecer é que eu acrescentei algumas considerações com respeito a alguns textos, né, do Leibniz sobre biologia propriamente, né, que estão aqui nessa coleção das obras filosóficas do Leibniz, né, os textos de ciência, tá bom? Escritos científicos. Então vamos lá, né? Leibniz e a biologia, notas introdutórias. Tá bom? Eu acho que são 3 notas, né, que eu farei aqui. Ora, não faz muito tempo nós procuramos dar uma resposta ao embate entre darwinistas e criacionistas, reacendido pelo etólogo e biólogo evolutivo britânico Richard Dawkins, né? Então a gente pensou isso, né? Inclusive mostrando nosso desacordo quanto a certo tipo de ensino religioso que se pretendia implantar nas escolas brasileiras, né? Era uma discussão ali no momento. A gente então pensou essa questão, né? O que parece sempre nos ameaçar, do mesmo modo que o protestantismo enfrentado por Dawkins, né? Naquela ocasião, nos valemos da elaboração de certa narrativa, pensada a partir da história da filosofia e da ciência, onde um possível diálogo entre Leibniz e Darwin, entendidos como praticantes de certa história natural, pudesse nos ajudar a pensar que tipo de atitude diante da escolástica associação entre razão e fé passamos ou deveríamos passar a assumir frente a certas afirmações de cunho teológico que sempre ameaçam ganhar um novo sentido, né? E especialmente nesse momento no Brasil, né? Elas estão ganhando, né, sentido, né? O negacionismo brasileiro, né, se afirma nesse momento, né? Ora, o que pretendemos aqui é, repetindo grande parte do que dissemos naquele momento, que é o que está então em grande medida nesse livro, tá bom? Leibniz e Darwin, nos voltar mais nitidamente para o que pensava Leibniz sobre a vida e a natureza. Daí podemos dizer que pretendemos entender mais nitidamente a sua biologia, a saber, o discurso racional sobre a vida e o que há de vivo na natureza. E tentaremos deixar claro o motivo de trocarmos científico por racional. Como deve ter ficado claro nesse capítulo de livro, né, que mencionamos, a principal disciplina então do qual vai girar o pensamento leibniziano sobre o que viríamos a chamar de biologia com Darwin é a história natural. Sem deixar de manter certas teses ou dogmas ou princípios metafísicos que agora tentaremos deixar mais explícitos e viriam sobretudo daquilo que em outro lugar já chamamos de teologia natural. Justamente aquilo que se relaciona explicitamente àquela escolástica associação entre fé e razão. E a ordem entre ambas aqui é fundamental,
Primeiro fé, depois razão. Daí também racional sem ser científico. Dessa vez, tentaremos apontar para outros raciocínios, métodos que foram fundamentais para o desenvolvimento da biologia e que teriam sido vistos muito claramente por Leibniz. Dito isso, nosso trabalho assumirá a forma de notas introdutórias e estará dividido nos seguintes movimentos. Nota 1, fazendo o discurso sobre a vida se tornar mais racional. Nota 2, história natural e máquinas orgânicas. E nota 3, máquinas orgânicas com identidade moral. Vamos lá, nota 1. Fazendo o discurso sobre a vida se tornar mais racional. É claro, né, que o estudo sobre a vida, o estudo da vida, ou do que há de vivo na natureza, mesmo de boa parte do que foi pensado por Darwin em sua obra A Origem das Espécies, teve início muito antes do que consideramos ser o início da filosofia ocidental. Contudo, há algo no pensamento grego que se tornará essencial para o estudo da biologia, entendida como estudo da história natural, como estudo de uma história do desenvolvimento ordenado ou não caótico dos organismos, o que Aristóteles parece ter expresso nos seguintes termos. Cito Aristóteles: assim a natureza passa a pouco dos seres inanimados até os dotados de vida, de maneira que esta continuidade impede perceber a fronteira que os separa e que se saiba a qual dos dois grupos pertence à forma intermediária. Por outro lado, a passagem dos vegetais até os animais é contínua. Com efeito, no que se refere a alguns seres que vivem no mar, alguém poderia perguntar se pertence ao reino animal ou ao reino vegetal. Nos seres se encontram diferenças mínimas que colocam tal ou qual animal à frente de outro, e cada vez parecem mais dotados de vida e de movimento. Movimento, kinesis. Fim de citação. Ora, trata-se de afirmação feita na obra História dos Animais, onde a escala naturae e o gradualismo se associam ao que o Stagirita entendia por continuidade, synechia, dos seres em geral, ou seja, inanimados ou animados. O que poderia, intensificada a diferença entre eles, ser particularizado para os organismos, os seres animados ou seres vivos, seres dotados de vida e de movimento. Fazendo da biologia o estudo classificatório, via história natural, da gradação contínua ou desenvolvimento em gradação contínua dos organismos, dos seres animados. Assim, para além de muitos filósofos naturais, filósofos naturais ou naturalistas, antes dele, especialmente botânicos, claro que Darwin pode ser considerado um seguidor do gradualismo ou continuismo quando ele afirmou, dentre outras coisas, cito Darwin, como, de acordo com a teoria da seleção natural, deve ter existido um número interminável de formas intermediárias que ligaram juntas todas as espécies em cada grupo por gradações tão sutis quanto as nossas variedades existentes, e pode-se perguntar então, por que não vemos ao nosso redor esses elos que fazem a ligação? Por que os seres organizados, os organismos, não estão misturados em um emaranhado caótico? Fim de citação. Ora, as gradações, segundo Darwin, são sutis. Ou, como ele mesmo diz, um pouco mais à frente nesse mesmo texto, a seleção natural está sempre pronta a adaptar os descendentes que variam lentamente para preencher espaços desocupados ou pouco ocupados na natureza. Fim de citação. Ora, e deve ter existido um número interminável e infinito de formas intermediárias que ligam juntas todas as espécies em cada grupo, classe ou gênero. Essa afirmação marca, de fato, quão mais longe do que aos macacos devemos ir se queremos estabelecer as origens de nossa ancestralidade. Os macacos seriam, na verdade, apenas os nossos parentes mais próximos, em uma linhagem que deveria remontar, passando talvez por monstros marinhos, ou incluindo algas marinhas, até às primeiras células, ou seja, até aos primeiros organic beings, os primeiros organismos ou seres portadores de vida. Em termos de progresso na história da ciência, progresso entre aspas, claro, trata-se, pois, de encontrar uma teoria que solucione a questão deixada por Aristóteles, que explicite as leis que regem a
continuidade que impede perceber a fronteira que separa os organismos e faça saber a quais grupos pertencem as formas intermediárias. O que segue justificando, portanto, e sobre o que os botânicos haviam trabalhado muitíssimo, inclusive, já com muito auxílio do microscópio, o estudo classificatório e a busca das supostas formas ou espécies intermediárias, tendo como base a máxima geral da continuidade e ordem entre os organismos ou seres vivos. Dito desse modo, dois desenvolvimentos em termos de raciocínio método da noção geral de ciência devem ser compreendidos para explicitar ou para explicar o empreendimento e a aceitação de um Darwin, e para entendê-los nos voltaremos então principalmente à filosofia de Leibniz. Ora, a visão de mundo que faz a base da afirmação de Darwin e que partia de certa apropriação de Aristóteles foi como que plasmada na afirmação feita no prefácio da obra Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano pelo autor do Sistema da Harmonia Pré-Estabelecida do seguinte modo. Cito Leibniz: nada se faz de repente, e uma das minhas grandes máximas e das mais comprovadas é que, cito, é que a natureza nunca faz saltos, o que eu denominei de lei da continuidade. Fim de citação. Ora, um suposto princípio geral, máximo ou lei da natureza, que Leibniz já havia enunciado em um artigo publicado na revista Notícias da República das Letras, em julho de 1687, portanto muito antes dos Novos Ensaios. Leibniz confessa, não pela primeira vez, aqui nos Novos Ensaios por volta de 1704, e nessa citação que eu fiz nas Notícias da República das Letras, em 87, Leibniz confessa ser um defensor da opinião que nada acontece no mundo de modo descontínuo e sem regra, que não há caos inextricável na natureza, ou seja, que está de pleno acordo com a famosa expressão latina, para ele uma máxima ou lei geral da natureza, natura non facti saltum ou saltus. Ou seja, o mesmo que ele já havia afirmado em 1686, no discurso de metafísica do seguinte modo, cito Leibniz: nada acontece no mundo que seja irregular, mas nem sequer tal se poderia forjar. Suponhamos, por exemplo, que alguém lance ao acaso muitos pontos sobre o papel. Digo que é possível encontrar uma linha geométrica cuja noção seja uniforme e constante, segundo uma certa regra, de maneira a passar esta linha por todos esses pontos na mesma ordem que a mão os marcou. E se alguém traçar de uma só vez uma linha ora reta, ora circular, ora de qualquer outra natureza, é possível encontrar noção, regra ou equação comum a todos os pontos dessa linha, mercê da qual essas mesmas mudanças devem acontecer. Assim pode-se dizer que, de qualquer maneira que Deus criasse o mundo, este teria sido sempre regular e dentro de uma certa ordem. Fim de citação. Ora, aqui, ao contrário dos Novos Ensaios e do texto que aparece lá nas Notícias da República das Letras, trata-se do parágrafo 6 do discurso de metafísica. Começando pelo fim da afirmação, do ponto de vista de Leibniz, no mundo criado por Deus não poderia haver emaranhado caótico, tendo em vista que toda mudança natural deveria ser sempre regular e estar dentro de uma certa ordem geral, ou lei geral. Ou seja, em tal mundo também não poderia haver caos inextricável, nem os seres organizados, os organismos, não estariam misturados em um emaranhado caótico. Tal afirmação estava de pleno acordo com os novos raciocínios métodos que Leibniz estava descobrindo ou inventando, nas matemáticas. Tanto assim que no mesmo ano do discurso de metafísica, ele também publicou seu revolucionário artigo sobre aquilo que daria origem ao cálculo diferencial integral e permitiria equacionar um mundo que segue leis diferenciais. O nome do texto era Sobre uma geometria altamente oculta ou análise dos indivisíveis e infinitos. Contudo, no discurso de metafísica era explorada parte das consequências filosóficas da adoção irrestrita do que fazia a base do conceito de função e de um mundo economicamente regido por leis gerais. No caso leibniziano, de certo determinismo dinâmico. Dito assim, vale lembrar que, efetivamente, Leibniz utiliza o termo latino function, já em um texto de agosto ou setembro de 1673, cujo título era De Methodi Quadraturarum Uso in Seriebus, isto é, sobre o método das quadraturas que se usa quando se trata de séries.
Para o que nos interessa, parte do texto era o seguinte, cito Leibniz: de fato, se uma determinada série pede outra série da qual a extremidade se estabelece pelas diferenças, as quais assumem os termos da série dada, então devemos procurar a figura na qual a linha em que os termos representantes da série dada façam a função de suas partes a partir das aproximadas, como eu disse. E a partir da aplicação desta figura retangular com sua abscissa dividida pela metade, teremos os extremos com relação aos quais as diferenças serão extremos da série dada. Fim de citação. O que se pretendia aqui era oferecer um ou mais métodos para resolver problemas de cálculo, ou daquilo que naquela época Leibniz chamava de aritmética universal, e que naquele início se associavam à compreensão das séries. Se o relacionarmos com o parágrafo 6 do discurso de metafísica, função passa a querer dizer uma noção, regra ou equação que subjaz a toda mudança constante e uniforme. Dito em termos de avaliação pontual ou discreta, regra que mostra o que há de comum entre pontos que, quando postos em linha contínua, a fariam assumir qualquer forma. Claro que este não é o conceito de função que costuma figurar nos atuais livros de matemática. Ele é impreciso, vago, ainda não estão determinadas quais regras ou relações podem ser ditas bijetoras, injetoras ou sobrejetoras. Ele estaria mais para uma ligação qualquer, uma aplicação. Ou seja, ainda não está determinado quais regras de análise pontual ou discreta podem de fato assumir a forma de uma função. Mas foi justamente essa imprecisão que conferiu àquele conceito ainda mais consequências filosóficas. De qualquer maneira, aquele conceito também fazia a base de uma disciplina criada por Leibniz e Newton, quase que ao mesmo tempo, o cálculo diferencial integral, em muitos casos associada ao problema dos infinitesimais. Daí também a designação cálculo infinitesimal. Não foi sem mais, portanto, que o alemão Leibniz mencionou em carta ao suíço Johannes Bernoulli, que tinha equacionado o problema da ação constante e uniforme da gravidade, se valendo de sua nova criação, de sua nova análise dos infinitesimos. Dito assim, é claro que a noção de função estava por trás da equação atualmente conhecida como energia cinética, ou seja, E igual a mv² sobre 2, é afirmada em uma versão mais vitalista por Leibniz no discurso de metafísica, vale lembrar de 1686, agora no seu parágrafo 17, do qual parte do título menciona se tratar de, cito, parte do título desse parágrafo, exemplo de máxima subalterna ou lei da natureza. Portanto, associada imediatamente à noção, regra, equação ou função. Trata-se de expressão que dá conta da queda dos corpos, nesse caso, avaliada discreta ou pontualmente, transformando via função sua ação em constante e uniforme, ou seja, contínua. Essa lei, cujo conteúdo ele já havia apresentado em muitos outros artigos e cartas, onde discutia a diferença entre os conceitos de vis viva e vis derivativa. Tais questões se relacionavam ao tema geral da determinação das reais forças ou causas próximas que devem agir constante, uniforme e conservativamente na natureza, e exigiam que Leibniz se posicionasse quanto a filosofias como a de Descartes, por isso mesmo quanto as de muitos cartesianos, a de Galileu, mesmo a de Huygens, e muito especialmente quanto a de seu contemporâneo Newton. Este último sendo considerado por nós hoje o que de fato equacionou a lei da natureza, daí a noção, a regra, a equação, função, máxima subalterna da natureza, da força. De qualquer modo, para todos aqueles envolvidos em tal embate de ideias, uma coisa certamente era verdade. Todos os corpos eram de uma natureza tal que estavam sujeitos a leis. E claro que tais filósofos estariam de acordo quanto a ser função a expressão matemática geral de tais leis da natureza. Assim, aquele princípio geral da continuidade correspondia, muito bem ao que Leibniz e muitos outros modernos iam encontrando quando se tratava de fenômenos que de alguma forma podiam ser compreendidos a partir do cálculo criado por ele e Newton, o cálculo infinitesimal ou de fluxões, assuntos relacionados à dinâmica ou mecânica, em uma palavra, à física, o plano dos corpos. Era esse o caso da questão da queda dos corpos, que deveria assumir a feição de regra ou equação, melhor dizendo, uma lei da natureza que podia ser expressa por uma função. Restava perguntar então
se valia o mesmo para toda a natureza, ou seja, se tal máxima compreendia não só os entes, que são apenas um agregado material, só aparentemente confuso e caótico, corpos entendidos apenas como um rio ou navio de Teseu, mas também os organismos, seres aos quais possam pertencer ações vitais propriamente ditas, e, citando Leibniz, os quae uno spiritu continentur. Fim de citação. Seja como for, mesmo antes disso tudo, ou seja, para além do desenvolvimento de um método capaz de quantificar satisfatoriamente essas regularidades mais evidentes que regem de modo determinado o plano mecânico da natureza, o plano dos corpos ou da natureza entendida como um relógio, e antes mesmo de 1673, quando se tratava de ir o mais longe que permite a extensão do conhecimento humano, enquanto não alcançamos o interior das coisas, suas reais naturezas e filiações, no presente caso, aquilo que faria a real associação entre os seres vivos, os organismos, entre determinadas espécies em um mesmo gênero, Leibniz também já havia desenvolvido ao menos parte do que deveria fazer a base, em termos de raciocínio e método, das classificações ou distinções que fundamentavam a opinião de Darwin, e é o que ele afirma, Leibniz, no seguinte texto, cito: "Não me parece mal a criatividade e a diligência dos especialistas em questões botânicas ao encontrar nas flores, por exemplo, um método cômodo para classificar as plantas em geral. Todavia, esse método não explica as profundezas da doutrina botânica, e eu me liberei dele, preferindo considerar a questão a partir de uma fundamentação prévia da divisão das plantas. Com efeito, como já disse antes, sendo adolescente, em um livro sobre a arte combinatória, editado em 1666, os gêneros que se formam a partir de um número limitado de espécies inferiores correspondem às combinações das coisas como os gêneros das ditas espécies. Sejam, por exemplo, 4 espécies inferiores, ou consideradas como inferiores, isto é, para além das quais não se pode seguir fazendo subdivisões. A, B, C e D. 4. Os gêneros subsequentes serão 1, o mais alto, A, B, C, D. Os terceiros gêneros, nesse caso, estão próximos às espécies inferiores, e são comuns a 2 delas. No total são 6, a saber, AB, AC, AD, BC e CD. Fim de citação. Isso está nessa coleção, né, de textos de ciência do Leibniz que eu já havia mencionado, tá bom? Trata-se de parte de uma carta de 23 de abril de 1701, escrita ao professor de anatomia e cirurgia de Helmstedt, o também alemão Alexander Christian Gackenhutz, que havia publicado um livro de título Discurso sobre a Máquina do Corpo Humano, que talvez Leibniz preferisse em detrimento do Tratado do Homem de Descartes. O que a carta deixa evidente é que Leibniz também já havia desenvolvido um método matemático que dava conta das combinações possíveis, combinações que podiam surgir no exercício da classificação, quando ainda não se conhece a constituição interior da natureza dessas máquinas, que são certos organismos, como no caso de determinadas plantas ou flores, onde a prática apontava para algo semelhante ao que se faz em anatomia comparativa. O título em latim do texto de 1666 era De Arte Combinatória, um texto que inclusive a gente está finalizando a tradução. Sobre a arte da combinação, dos arranjos, dos conjuntos, do agrupar em classes, espécies e gêneros, do classificar e etc. Onde o comparativo com a geometria é feito muitas vezes, mas especialmente lembrado no caso de certos ramistas. Texto também lembrado no livro 4 dos Novos Ensaios, escrito na mesma época que é mencionada a carta. No capítulo 3, cujo tema é, cito os Novos Ensaios, a extensão do conhecimento humano. É difícil avaliar a importância e o impacto que a utilização de raciocínios métodos de combinação teve e ainda tem para o estudo da biologia, especialmente entendida como disciplina de classificação. Além disso, sabemos que, depois da matemática aplicada à teoria dos gases, a combinatória e a estatística despontarão como principais métodos para pensar a natureza grandemente caótica. Assim, se nos mantivermos dentro dessa caracterização geral da filosofia de Leibniz e de seus contemporâneos, da filosofia ciência moderna, poderíamos dizer que ao menos parte do que Darwin fez foi generalizar ainda mais e de um modo particular aquela visão de uma natureza que muda de modo constante e uniforme, transferindo tal visão para o plano da história natural,
associada ao que ainda denominamos biologia. Mesmo quanto a isso, parece que o inglês já havia sido precedido, ou seja, o Darwin já havia sido precedido, dentre outros, pelo botânico sueco Carlos Linneu. O Carlos Linneu morreu em 1778, que era um partidário da expressão grande cadeia ou série dos seres, a scala naturae. É por isso mesmo um fervoroso defensor do gradualismo. Tanto é assim que Linneu foi um dos primeiros a defender que, em botânica, a partir dos muitos estudos de classificação e comparação, a natureza também não dá saltos, expressão que aparece no seu livro Filosofia Botânica, de 1751. E também já havia sido afirmado no mesmo ambiente pelo inglês John Ray, que morre em 1705, em seu livro Métodos Plantarum Nova, de 1682. Livro que é anterior, portanto, mesmo ao discurso de metafísica de Leibniz. Assim, podemos dizer também que o parágrafo 242 da terceira parte da Teodiceia é um dos melhores exemplos da retomada do parágrafo 6 do discurso de metafísica, e que Leibniz sempre retomará esses exemplos tirados da matemática pura como meio para as meditações mais exatas, exatas ele diz, nos conduzem, seja a visão das ideias de Deus, seja o que deveria fazer a base do nosso conhecimento, sempre muito limitado ou pouco extenso da real natureza das coisas. Voltando ao início da presente nota, portanto, em muitos sentidos, em acordo com o imaginário moderno, a teoria da seleção natural de Darwin buscava justamente equacionar aquilo que Aristóteles considerava impossível perceber ou saber exatamente. Ou como o próprio Darwin disse, cito Darwin, como a seleção natural atua somente pela acumulação de variações ligeiras, muito imperceptíveis, sucessivas e favoráveis, não pode produzir modificações grandes e súbitas, só pode atuar por meio de passos curtos e lentos. Assim, o cânone natura non facti saltum torna compreensível a regra, ou teoria, se vocês quiserem, que é confirmada por cada acréscimo novo ao nosso conhecimento. Fim de citação. Então, as variações ao mesmo tempo sucessivas e imperceptíveis, termo esse que pode muito bem ser associado ao sutil, nos conduziriam ao significado de variações menores e mais imperceptíveis, àquilo, portanto, que impediria os saltos. Mas não nos esqueçamos que sua verificação era indireta, ou seja, a partir da história natural, a teoria era confirmada por cada acréscimo novo ao nosso conhecimento. A teoria da seleção natural atestaria, assim, a existência de variações contínuas e sucessivas também no plano dos vivos, e não mais apenas no que dizia respeito ao movimento dos corpos, às alterações mecânicas ou dinâmicas. Afinal de contas, dizia Darwin, ninguém consegue explicar por que a seleção natural deveria ser uma lei da natureza se cada espécie foi criada de maneira independente. Fim de citação. Com efeito, é como se a lei de continuidade anunciada por Leibniz também passasse a ser o fundamento da história natural de Darwin. Dito de outro modo, para a pergunta por ele mesmo formulada, por que não estariam os seres organizados misturados em um caos inextricável? A resposta oferecida, mesmo que não vejamos ao nosso redor os elos que fazem a ligação, foi que as espécies variam lentamente para preencher os espaços desocupados. Ou seja, por variações imperceptíveis e sucessivas, mas que seguem leis determinadas, por imperceptíveis passos graduais, é inclusive possível prever os resultados dessa variação contínua. O que desembocaria, portanto, em um determinismo de tipo laplaciano também na biologia. Isso era o mesmo que afirmar a existência de leis diferenciais, como as encontradas a partir do cálculo criado por Leibniz e Newton, agora no plano da biologia. Portanto, a resposta de Darwin à pergunta se a lei de continuidade valia para toda a natureza, ou seja, se compreendia não só os que são apenas um agregado material, como um rio ou um navio de Teseu, mas também os organismos, seres aos quais se possam pertencer ações vitais propriamente ditas e os quais contêm um espírito uno, era sim, e era justamente o que cabia à história natural evidenciar. Mas o que pensava Leibniz de uma história natural e da vida, isto é, dos seres vivos ou organismos? E aí então vamos para a nota segunda. História natural e máquinas orgânicas. Leibniz escreveu pouco sobre história. E é já a partir de 1685 que ele é nomeado historiógrafo da Casa de Brunswick, ou como muitas vezes é denominada, Casa de Hanover. Para o que nos interessa, é a partir da coletânea de textos que assumiram o nome de Protogaia,
uma teoria da evolução da Terra e da origem dos fósseis, escritos principalmente no tempo em que ele cuidava das minas alemãs daquela família, que podemos vê-lo formulando hipóteses que vão desde a origem do universo até a distribuição dos seres vivos e povos. Quando pratica, portanto, geografia e história natural, apresentando aquilo que faria parte inicial de sua história ou cronologia universal, que terminaria afirmando a hipótese da ligação da família Brunswick até sua ascendência mais antiga, que era Jafé, o filho de Noé, passando por Carlos Magno. Hipóteses que, inclusive, a partir do estudo de certos sedimentos e fósseis e daquele método raciocínio formulado no De Arte Combinatória, também mantinham, portanto, o início do Gênesis como elemento básico. Mantinham, por exemplo, a precedência das trevas e da luz para a origem do planeta Terra, ainda na sua forma ígnea, bem como a separação das águas e águas como causa do resfriamento da crosta terrestre, causas distantes até do, dentre outros, dilúvio, que teria feito a segunda origem de todos os povos do nosso globo, e que nos obrigaria a retroceder até no máximo a família de Noé. Se o que queremos, claro, é acompanhar uma geografia e história que tomassem a origem dos povos como problema. De qualquer modo, dilúvio lembrado nas mais antigas narrações dos povos. Em poucas palavras, naqueles variados ensaios de cronologia, geografia e história natural, se pretendia vir ao encontro da piedade ao apoiar a fé nas Sagradas Escrituras e na tradição do dilúvio universal como argumentos naturais. É o que diz o próprio Leibniz. Aqui os documentos da fé parecem preceder a razão. Além de já mencionar a posição geográfica e a situação geológica peculiares da Alemanha, a partir de onde viriam principalmente aqueles sedimentos e fósseis, ou de já revelar seu interesse pela Sítia asiática, Vale de Shinar, citas, egípcios, nomes de montanhas e rios e etc., desde então podemos ver Leibniz afirmando a existência de alguma desordem no nascimento da Terra, como a conhecemos em nome da precedência da cosmogonia de Moisés. A infância do globo começaria com mais perturbações e passaria a ser mais estável. Na sua Teodiceia, aquelas origens e a aceitação de alguma desordem são enunciadas do seguinte modo. Cito Leibniz, da Teodiceia, parágrafo 245. Vários dilúvios e inundações deixaram sedimentos, dos quais se encontram traços e restos, ou se vocês quiserem, vestígios, que fazem ver que o mar esteve em lugares que são hoje os mais distantes. Mas essas perturbações finalmente cessaram, e o globo tomou a forma que nós vemos. Moisés insinua essas grandes mudanças com poucas palavras, ele está falando do Gênesis, né? A separação da luz e das trevas indica a fusão causada pelo fogo, e a separação do úmido e do seco marca os efeitos das inundações. Mas quem não vê que essas desordens serviram para conduzir as coisas ao ponto onde se encontram presentemente, que nós lhes devemos nossas riquezas e nossas comodidades, e que é por meio delas que este globo se tornou apropriado para ser cultivado por nossos cuidados. Fim de citação. E pouco antes, isto é, logo após o já lembrado por nós, parágrafo 242 daquela obra, onde Leibniz já havia retomado o que afirmaram no parágrafo 6 do Discurso de Metafísica, Leibniz fazia seguir a sua concordância com a bela sentença de São Bernardo, cito, ordenadíssimo, né, ou seja, de extrema regularidade, é que às vezes aconteça algo menos ordenadamente. Assim, ao praticar uma história que fornece argumentos naturais de encontro à piedade e apoio à fé nas Sagradas Escrituras, certa teologia natural, dito de outra forma, que não deixa de manter a verdade da história sacra da terra ou das inundações contidas na cosmogonia de Moisés, temos de aceitar algumas desordens, e, portanto, não vale pura e simplesmente aquela lei ou máxima segundo a qual a natureza nunca faz saltos. Por isso mesmo, tendo em vista seus princípios, a geografia ou história natural não pode oferecer simplesmente a ordem ou lei de continuidade, nela, a razão suficiente pode estar relacionada com motivos suficientes, ou seja, nossas comodidades e riquezas. Justamente aquilo que fará enxergar uma outra ordem geral, regência ou monarquia dos espíritos, como veremos, que pode ter motivos estéticos e morais. Às vezes o plano das causas finais pode se sobrepor ao das causas eficientes. Afinal, não valemos mais do que pardais? É claro que aquelas irregularidades ou acidentes em nada alteravam o plano do movimento dos corpos entendidos como máquinas ainda que dinâmicas.
ou do mundo entendido como uma imensa máquina do universo, em constante mudança. Em poucas palavras, e sobre o que ele insistirá muitíssimo, Leibniz, o plano das causas eficientes não interfere de modo algum no plano das causas finais. Se parecem estar em acordo, e de fato estão, é porque foram harmonizados previamente. O que Leibniz explica a partir de sua hipótese da harmonia universal pré-estabelecida, expressão que integra o título do seu livro Os Novos Ensaios. É como se fossem dois relógios. Ao mudarem constantemente, as almas seguem suas leis e os corpos as suas, mas tudo segue em acordo. Seja como for, no mesmo ano em que escreve a Teodiceia, Leibniz escreve também o breve plano das reflexões sobre a origem dos povos, traçado principalmente a partir das indicações contidas nas línguas, e um ano antes de sua morte, a dissertação sobre a origem dos franceses. Obras em que ele atesta descontinuidades ou desordens com relação à história das línguas ou das origens dos povos, ou seja, que dizem respeito àqueles seres que possuem ações vitais e inclusive identidade moral. Reflexão e consciência, o sentimento do eu, ou seja, aqueles quae unum spiritu continentur, os quais possuem o espírito uno. Tais descontinuidades ou desordens se relacionavam principalmente com o fato de não ser contínua ou regrada, sempre do mesmo modo, a maneira como os povos, os seres humanos, associavam as palavras a seus sentimentos, ou seja, a constatação de ocasionais analogias do som com os seus sentimentos, suas paixões e imaginações. Ou, como Leibniz já havia mencionado ao linguista suíço Sparvenfeld, cito Leibniz, como não existe nada sem razão ou motivo, não duvido nem um pouco que quando os homens deram nome às coisas, eles só fizeram seguir suas paixões e imaginações, quando o objeto as excitava e quando não as tinham expressas por sons, que tinham relação com isso. Imagino que não só Adão, mas também os outros homens, com frequência, quiseram onomatopeizar, quando encontravam novos objetos. E embora acredite que muitas palavras vêm de uma língua primitiva única, acredito que muitas outras tenham sido inventadas a partir do encontro das nações e raças. Fim de citação. Ora, certamente, a partir de parte daqueles documentos levantados para realizar a história da família de Brunswick e de uma vasta correspondência com historiadores, geógrafos, linguistas e mesmo biólogos da época, é que Leibniz escreveu o Brevis Designatio e o De Origine Francorum. Além daquelas associações obrigatórias com a Sagrada Escritura, agora certos elementos políticos ficam evidentes, isto é, a investigação geográfica histórica da origem e conexão dos povos, dos encontros das nações e raças a partir das origens e conexões entre as línguas, deve assumir a verdade do dilúvio universal. Daí a pouca importância de remontar a língua de Adão, bastando apenas mencionar o princípio geral e o que permitiria chegar até ela, que é o mesmo que permite chegar ao que se manteve mesmo depois do dilúvio. Mas aquela investigação também deve conduzir à precedência do povo germânico na Europa. Daí a importância de fazer associar os germânicos aos setentrionais celtocitas, ou celtocíticos, e esses aos filhos de Noé. Leibniz já havia afirmado, por exemplo, que tudo aquilo que nas línguas setentrionais é comum poderíamos chamar de japético, mas também costumo chamar de celtocita. Afirmação que tinha como ponto de partida a seguinte divisão, cito Leibniz: dividiremos não incorretamente as línguas derivadas de uma língua antiga largamente difundida em duas espécies, as japéticas, como assim for chamada, e as aramaicas. As japéticas se difundiram pela região setentrional, as aramaicas pela meridional. De fato, considero toda a nossa Europa como pertencente à região setentrional. Daí que se as setentrionais se referem a Jafé, as meridionais, não sem razão, serão atribuídas aos descendentes de seus irmãos, Sem e Cã. Japeto também foi considerado aquele de quem Prometeu, o que fabricou os homens, era filho. Além disso, como já tinha conhecimento Homero, os mitólogos tinham-no colocado para o Cáucaso, a aramaica, o arimi, para os sírios. Fim de citação. De volta, portanto, à Sagrada Escritura, com o ganho óbvio que os alemães germânicos deveriam de fato governar toda a Europa. Ou seja, justificando o fato que, se naquele momento Jorge I, integrante da família Brunswick, era o rei apenas da Grã-Bretanha, então seu reino ainda era não era do tamanho devido. Assim, aquelas desordens e descontinuidades reconhecidas a partir da investigação geográfica e histórica das línguas e de certos sedimentos e fósseis,
mas sobretudo apoiadas pela Sagrada Escritura, já haviam levado Leibniz a afirmar contra Locke e quanto à possibilidade de, a partir de uma investigação da significação, chegar às nossas noções mentais originais, que foi preciso então ater-se àquela ordem que as ocasiões e os acidentes a qual nossa espécie nos forneceu. E esta ordem não dá a origem das noções, mas fornece, por assim dizer, a história das nossas descobertas. Cronologia, geografia ou história das ocasiões, acasos, acidentes, etc., nem parece mais o físico matemático moderno falando. Será mesmo? De qualquer modo, o que fica evidente no último capítulo de seus novos ensaios, história e física, então, deviam ser bem diferentes, e talvez possamos entender melhor parte dos motivos quando tratarmos das noções leibnizianas de matéria, máquina do universo e máquinas da natureza, entendidas como corpos orgânicos de viventes, com relação às causas próximas do movimento dos corpos em geral e às almas às quais podemos atribuir reflexão ou consciência, o que apontará para um universo todo vivo, individuado e por si mesmo de diferenciação e complexidade infinitas. Vejamos como ele mesmo enunciava tudo isso. Em primeiro lugar, tendo em vista que a mudança, melhor dizendo, o movimento, entendido como um fenômeno, não é muito real, ou assumido o pleno e a existência de uma infinidade de corpos, parece muito caótico e confuso. É preciso buscar, pois, o que conferiria realidade a ele e nos permitiria atestar que a mudança e diferenciação e discernibilidade que ele exige é bem fundada. Tem bastante fundamento. Ao que Leibniz explicava, cito, é, porém, algo mais real a força ou causa próxima dessas mudanças. E aí vocês entendem a ligação com tudo aquilo que eu falei na primeira aula. Que ele acabava de atribuir aos corpos em geral, cito, e existe bastante fundamento para atribuí-la a um corpo de preferência a outro. Assim, só por esse meio se pode conhecer a qual corpo o movimento pertence inicialmente. Solução do problema do Descartes, lá do parágrafo 25. É essa a continuação do parágrafo 17 do discurso de metafísica, que mencionamos na outra nota. Leibniz deixa claro aqui, em seu parágrafo 18, ter, assim como tinha feito Newton já desde seu peso e equilíbrio dos fluidos, tentado encontrar a correta solução do problema da continuidade e discernibilidade do movimento, a partir do conhecimento necessário de qual é o corpo ou corpos que de fato se movem, e que Descartes, supostamente ao menos, havia deixado em aberto, sobretudo em seus princípios da filosofia, no seu parágrafo 25. Parte fundamental da solução é se perguntar em que tipo de entes poderiam estar as causas próximas das mudanças e diferenças que aparecem, pois eles as simbolizam, com relação aos corpos em constante mudança. A resposta tem início com a seguinte afirmação, cito Leibniz, assim fomos obrigados a restaurar alguns entes ou formas por eles, modernos como Descartes, Newton, etc., banidos. Trata-se daquilo que ele chamou de a reforma ou restauração do conceito de substância ou forma substancial. E será o restabelecimento do lugar de tal conceito, e usa ele diretamente relacionados em sua filosofia, que permitirá oferecer uma definição muito clara do que é a vida, e um organismo vivo, e tornará toda a sua física uma dinâmica. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quanto ao que Leibniz entendia por máquina da natureza e matéria, temos, cito Leibniz, cada corpo orgânico de vivente é uma espécie de máquina divina, ou de autômato natural, excedendo infinitamente todos os autômatos artificiais, porquanto uma máquina feita pela arte do homem não é máquina em cada uma de suas partes. As máquinas da natureza, os corpos vivos, são ainda máquinas nas suas menores partes, até o infinito. E o autor da natureza pôde executar esse artifício divino infinitamente maravilhoso por ser cada porção de matéria não só divisível até infinito, como os antigos o reconheceram, mas estar ainda atualmente subdividida sem fim, cada parte em partes, tendo cada uma delas um movimento próprio. Isto revela a existência de um mundo de criaturas, de viventes, de animais, de enteléquias e de almas na mais ínfima porção de matéria. Cada porção da matéria pode ser concebida como um jardim cheio de plantas e como um lago cheio de peixes. Assim, não há nada inculto, estéril ou morto no universo, nem há causa ou confusão, senão em aparência. Seria como num lago onde, à distância, se veria um movimento confuso num buliço de peixes do lago, sem que se discernisse os próprios peixes. Assim,
se vê ter cada corpo vivo uma inteléquia dominante, que no animal é a alma, mas estarem os membros desse corpo vivo cheios de outros viventes, plantas e animais, cada qual ainda com a sua inteléquia ou a sua alma dominante. Não se deve, porém, imaginar ter cada alma certa massa ou porção de matéria própria ou a ela afetada para sempre, e que por consequência possui outros viventes inferiores destinados sempre ao ser vivo. Porque todos os corpos estão em fluxo perpétuo, como rios, e as partes nele entram e saem continuamente. Isso está na monadologia, né, entre os parágrafos 64 e 71. Fim de citação. Ou seja, lembrando das homeomerias do pré-socrático Anaxágoras e do que estabelecem a geometria e a aritmética, a matéria deve estar atualmente dividida ao infinito. Não existem os átomos nem o vazio de Demócrito. E claro, né, as mônadas nada têm a ver com átomos. E não há sequer uma menor parte dela que não seja plena e animada, que não possua alma ou inteléquia. Toda a natureza é, pois, dinâmica e elástica. Daí Leibniz preferir a tese de Kulldorff ao tratado do homem de Descartes. Ou como o próprio insistia, cito Leibniz, tendo sido fabricada por um artífice sapientíssimo, a natureza é orgânica por toda parte em suas interioridades. O universo não é um organismo uno, não possui uma alma ou espírito uno, mas é formado por uma infinidade deles, uma infinidade de seres viventes. Sendo os corpos que costumamos pensar em mecânica, as semelhanças dos sólidos da geometria euclidiana ou de pedaços de pedra, seres apenas por agregação, que não são unidades no mesmo sentido que aqueles, apesar de ambos só permanecerem idem número em aparência. Isto é, ambos estarem em um fluxo perpétuo, como o dos rios ou do conhecido barco de Teseu. Em outras palavras, cito Leibniz, com efeito as criaturas todas são ou substanciais ou acidentais. Chamo substanciais aos agregados de substâncias, como um exército de homens, um bando de ovelhas, e isso é o que são todos os corpos. A substância ou bem é simples como a alma, que não tem partes, ou bem é composta, como o animal, que consta de alma e de corpo orgânico. Mas, como o corpo orgânico, e igualmente para todo outro corpo, não é mais que um agregado de animais, ou seja, de outros viventes, portanto, orgânicos, ou em definitivo, de resíduos ou massa. Segue-se daí que, em últimos termos, todos os corpos se resolvem também em outros viventes. E o ser último, ao que se chega com a análise das substâncias, são as substâncias simples, a saber, as almas, ou, se prefere, um vocábulo mais geral, as mônadas que carecem de partes. Então é essa análise, né? É essa análise que leva, então, ao conceito de substância simples. Né? Então, ó, vou repetir. E o ser último, ao que se chega com a análise das substâncias, são as substâncias simples. Continua Leibniz. Bem que toda substância simples tenha corpo orgânico correspondente a ela mesma, pois de outro modo careceria de uma ordem no universo em relação com os outros seres, e não poderia atuar nem padecer ordenadamente. Sem embargo, ela por si carece de partes, e com o corpo orgânico ou qualquer outro corpo pode, por sua vez, se decompor em substâncias dotadas de corpos orgânicos. É manifesto que acabamos por parar nas substâncias simples, e que nelas estão as fontes de todas as modificações ou mudanças que sobrevêm às coisas. Então, novamente, nos encontramos com aquela tese que nós defendemos na primeira aula. Né? São elas, né, então, as fontes de todas as modificações ou mudanças que sobrevêm às coisas. Ou seja, elas é que tem que ser, então, a solução do problema do movimento. E agora, do problema da vida. Assim, contra o caos e a confusão aparentes, também na possibilidade de acordo de suas mudanças e a individuação dos corpos e substâncias simples, em que se funda a possibilidade de ordenação do universo. E como disse Leibniz na carta de 11 de 9 de 1716, né, pertinho de sua morte, ao matemático d'Angicourt, a análise da matéria, entendida como um pedaço qualquer de pedra, nos leva à conclusão que ela é não substância, mas substanciada. A afirmação que ele faz ao final da sua vida, mas que é grandemente esclarecida, dentre outras, na carta de 31 de 10 de 1705, que ele endereça à princesa Sofia Carlota, e ainda mais, é claro, em grande parte de sua monadologia. Isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, se valendo, pois, de parte dessa carta, para deixar ainda mais claro o que Leibniz entende por vida, a conclusão ordenada de tais considerações
é a seguinte, cito Leibniz: então pode-se concluir que uma massa de matéria não é verdadeiramente uma substância, que sua unidade é apenas ideal e que é apenas um agregado, uma porção, uma multiplicidade de uma infinidade de verdadeiras substâncias, um fenômeno bem fundado, que jamais desmentem as regras das puras matemáticas, né? Seja da geometria, seja da aritmética, mas sempre contém algo além. Assim, a análise da matéria que se encontra atualmente no espaço nos leva demonstrativamente às unidades de substância, às substâncias simples, indivisíveis, imperecíveis e, consequentemente, às almas ou aos princípios de vida, que não podem ser senão imortais e que estão difundidos por toda a natureza. Vê-se que as inteléquias ou forças primitivas, unidas ao que há de passivo em cada unidade, pois as criaturas são ativas e passivas simultaneamente, são a fonte de tudo. Vê-se por isso em que consistem as unidades. Então, né, a análise da matéria, a análise dos seres de fato viventes, levam à mesma coisa. Quem substancia a matéria são as substâncias simples. E é esse o papel, então, que a mônada desempenha, né? Não tem nada a ver com átomo, como vocês estão vendo. Não tem nada a ver com uma unidade material última, né? Assim, formas substanciais, substâncias, almas, inteléquias, forças primitivas e mônadas devem ser compreendidas, sobretudo, como princípios de vida, e é o que as diferencia ou as permite discernir, o que faz a sua interioridade e individualidade, que se pode chamar propriamente de vivo ou dinâmico em oposição a mecânico. Daí que, cito Leibniz, Monadologia, parágrafo 17, aliás, deve-se confessar que a percepção e o que dela depende é inexplicável por razões mecânicas, isto é, por figuras e movimentos. Pois, imaginando haver uma máquina cuja estrutura faça pensar, sentir e perceber, o que é essencial às almas em geral, poder-se-á concebê-la proporcionalmente ampliada de modo a poder-se entrar nela como num moinho. Admitido isso, ao visitá-la por dentro, não se encontrarão lá senão peças impulsionando-se umas às outras, e nada que explique uma percepção. E aí, continua Leibniz, e é apenas isso, precisamente, o que se pode encontrar na substância simples: percepções e suas modificações. Também só nestas podem consistir as ações internas das substâncias simples. Fim de citação. Ou seja, Leibniz estende aquilo em que estava de acordo com os cartesianos, a existência da forma substancial do homem, para todos os organismos ou corpos. Isto é, todo o nosso universo está repleto de uma infinidade de organismos distintos e percipientes. Por isso mesmo, de uma infinidade de formas substanciais. Nesse sentido, o universo pleno de uma infinidade discernível e viva de criaturas, como o murmúrio ou bulício de uma infinidade discernível de peixes em um imenso lago. Daí que a real modificação das coisas, que só pode ser compreendida a partir do que é interno, ou seja, sem recorrer a uma individuação de tipo lockeana, ou que lembre espaço e tempo absolutos newtoniano, também se associa o que torna discernível a substância simples, ou, como afirma Leibniz, cito, as mônadas precisam ter algumas qualidades, pois caso contrário nem mesmo seriam entes. Se a substância simples em nada diferisse pelas suas qualidades, não haveria meio de se aperceber qualquer modificação nas coisas, pois o que está no composto não pode vir senão dos ingredientes simples, e as mônadas não tendo qualidade seriam indistinguíveis umas das outras, visto não diferirem em quantidade. E por conseguinte, admitido o pleno, Leibniz é um plenista, já falamos, cada lugar receberia sempre no movimento só o equivalente do que antes contivera. E um estado de coisa seria, portanto, indiscernível do outro. Voltamos ao parágrafo 8 da monadologia. Portanto, quando se pode saber em absoluto qual é de fato o corpo ou corpos que se movem ou mudam de situação e suas causas próximas, quando suas modificações passam a ser bem fundadas, é que podemos falar em discernibilidade real do movimento ou mudança, e que de fato solucionamos a questão deixada em aberto por Descartes. E para tanto era preciso compreender em que sentido todo o universo pode ser dito dinâmico ou vivo. E aí vamos para a nota terceira, que é a última nota. Tá? Máquinas orgânicas com identidade moral. Por fim, e para mantermos aquela exigência de que a razão não contradiga a fé, especialmente quando o assunto é a vida e as almas,
precisamos tratar do último assunto que ocultamos quando citamos a carta de Leibniz à princesa Sofia Carlota. Ou seja, aquela conclusão ordenada também incluía a seguinte afirmação, cito Leibniz: vê-se por isso em que consistem as unidades. Mostrei em outro lugar como as almas sempre conservam alguns corpos, e que, portanto, os próprios animais subsistem. Também expliquei distintamente a comunicação da alma e do corpo. Por fim, mostrei que as almas racionais ou os espíritos são de uma ordem superior, e que Deus cuidou deles não só como um perfeito arquiteto completo, mas também como um monarca perfeitamente bom. Fim de citação. Agora sim, e isso é fundamental, a adoção do axioma natura non facti saltum em história natural também parecia conduzir a uma oposição bastante peculiar com a verdade revelada, que também já havia sido sentida por Leibniz. Ela é explicada em uma carta de 31 de 7 de 1709, endereçada ao jesuíta belga Bartholomew de Bos. O Bos morreu em 1738. Um importante teólogo e matemático com quem Leibniz travou uma vasta correspondência, principalmente dos anos de 1706 a 1716, período em que o Leibniz escreve o Breves, De Origine Francorum, e que o De Bos traduz a Teodiceia. No momento em que recebe a carta mencionada, De Bos estava traduzindo para o latim a obra de Leibniz, já muitas vezes mencionada aqui, cujo título completo era Ensaio de Teodiceia sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Obra que continha um capítulo de título Discurso sobre o acordo da fé com a razão. Para o que nos interessa, a questão central da carta é justamente a de que a lei de continuidade ou máxima segundo a qual natura non facti saltum não pode ser adotada quando o assunto é a semelhança entre as almas em geral. Ou seja, se adotássemos tal máxima indiscriminadamente, especialmente para esse caso, a razão estaria em contradição manifesta com a revelação. Em termos do próprio Leibniz, a questão era a seguinte, cito Leibniz: está estabelecido entre os filósofos que as faculdades de sentir e de raciocinar não constituem almas diferentes em nós, mas que estão em uma mesma alma. Donde minha surpresa é que isso o imobilize, De Bos. Eu achei mais apropriado adicionar um grau novo às almas sensitivas do que ocultar nas sementes inúmeras almas racionais que não alcançariam a autoridade da natureza humana. Ainda que alguém me apresentasse um modo natural dessa elevação de grau, eu não diria que esse modo foi adicionado miraculosamente. Portanto, você pode ver que isso foi dito por mim preferencialmente de modo hipotético. A alma humana intelectiva e sensitiva nasce da alma humana. Fim de citação. Ora, de pleno acordo com a sua monadologia, Leibniz recua aqui diante daquele axioma e mantém a diferença de grau, o salto entre a alma humana, que é sensitiva e intelectiva, e a dos outros animais, que é apenas sensitiva. Em primeiro lugar, o que estava estabelecido entre os filósofos podia ter como fonte comum o texto daquele que foi a razão para os escolásticos, a saber, cito Aristóteles: todavia a situação é praticamente a mesma, no que se refere à alma, em comparação com as figuras. E é que sempre no elemento seguinte da série se encontra potencialmente o elemento anterior, tanto no caso das figuras geométricas como no caso dos seres animados. Por exemplo, o triângulo está contido no retângulo, e a faculdade vegetativa está contida na sensitiva. Portanto, em relação com cada um dos viventes, deveremos investigar qual é a alma própria de cada um deles. Por exemplo, qual é a das plantas e qual é a do homem, ou qual é a da fera. E deveremos, além disso, examinar por que razão se encontra em série de modo descrito. Sem que se dê a faculdade vegetativa, não se dá a sensitiva, mesmo que a vegetativa se dê separada da sensitiva nas plantas. Fim de citação. Ora, encontramos outro elemento fundamental da escala naturae, que agora torna graduada a série das almas dos seres animados, dos seres que possuem alma. Isto é, suas almas estão em série gradual. Assim, desde o Sobre a Alma, de Aristóteles, estava estabelecido certa gradação descontínua entre os tipos de alma. Ao menos é assim que o leram os escolásticos. Portanto, aquelas exigências que mencionamos na primeira nota se transformam na reafirmação, forçada ou não, de que a história dos animais ou parte da diferença de gênero dos seres vivos que ela estabelecia tinha de ser submetida a certa descontinuidade entre os tipos de alma, vegetativa, sensitiva e intelectiva. E será este o primeiro passo, convertido esse Aristóteles em razão, para evitar o desacordo entre razão e fé.
ou, o que é o mesmo, para evitar parte das implicações teológicas associadas a ligar imediatamente, ou seja, de modo contínuo, o animal-homem àquelas formas ou gêneros de seres vivos, plantas e feras, e fazer ele perder o status especial da humanidade. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, para não mencionarmos os longos e complexos comentários ao Gênesis de um Agostinho, por exemplo, Leibniz se mantém fiel ao menos à parte do que fazia a base da afirmação feita por Pedro Abelardo em seu comentário ao De Interpretação de Aristóteles, ou seja, ao seguinte literalismo bíblico. Cito Abelardo: fariam nascer nas coisas uma natureza não obtida da criação divina, que no sétimo dia Deus completou as formas de todas as espécies, inclusive a humana, nas quais estão as sementes de todos os futuros animais, a partir do que, por conseguinte, nenhuma espécie nova seria criada. Fim de citação. Com efeito, para não pôr em contradição razão e revelação, lembrando inclusive a solução adotada por Copérnico, o filósofo que dizia que este é o melhor dos mundos possíveis, inclusive no que diz respeito à sua contínua evolução, acaba por afirmar que se em algum momento ele falou de continuidade evolutiva entre as almas, uma continuidade que apagasse a distinção entre as almas apenas sensitivas e as almas sensitivas e intelectivas, entre espécies distintas, foi apenas de modo hipotético. Na monadologia, parágrafo 19, tal gradação com relação às causas próximas, seres precipientes ou almas em geral, é enunciada da seguinte maneira, cito monadologia: se quisermos chamar alma a tudo o que tem percepções e apetecências no sentido geral que acabo de explicar do termo, todas as substâncias simples ou mônadas criadas poder-se-iam chamar almas. Mas, como o sentimento é algo mais do que uma simples percepção, concordo em ser suficiente a designação geral de mônadas inteléquias para as substâncias simples possuidoras apenas desta percepção, e que se denominem alma somente aquelas cuja percepção é mais distinta e acompanhada de memória. Fim de citação. Nos Novos Ensaios, no livro 3, capítulo 27, parágrafo 9, tal gradação, que deixa ainda mais claro qual o papel da memória e sentimento nas almas ditas racionais, agora com relação às almas dos simples animais, é enunciada da seguinte maneira, cito: a consciência, ou o sentimento do eu, prova uma identidade moral ou pessoal. É nisso que distingue a incessabilidade, ou impossibilidade de cessar, da alma de um simples animal, da imortalidade da alma de um homem. Tanto uma como a outra conservam identidade física e real, mas quanto ao homem, é conforme as normas da divina providência, que a alma humana conserve também a identidade moral e aparente conosco mesmo, para constituir a mesma pessoa, consequentemente capaz de sentir os castigos e as recompensas. Fim de citação. Ora, isso quer dizer que com sua noção de mônada, portadora de consciência ou de sentimento do eu, Leibniz também busca resolver os problemas que havia equacionado em uma carta endereçada ao teólogo luterano, ao abade Gerhard Wolter Molanus, que morreu em 1722, que recebeu a datação de mais ou menos em 1679. Principais temas, claro, do discurso de metafísica e da teodiceia, e que reorientam a reforma do conceito de substância para a noção de um Deus, a suprema substância única, universal e necessária. Isso está na Monadologia, parágrafo 40. Que é também o regente ou monarca dos espíritos, das almas racionais, portadoras de consciência ou de sentimento do eu. Tema que finaliza a sua Monadologia, ali a partir dos parágrafos 82. De qualquer modo, e voltando ao que dizíamos, a descontinuidade e separação entre as almas sensitivas e intelectivas de um lado e almas apenas sensitivas de outro, mais que a individualidade de todos os seres, se ajustavam perfeitamente ao tipo de história que vinha sendo praticada e que, nesse caso, tinha como fundamento a verdade revelada que estabelecia a criação do homem, a saber, cito: Deus disse, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra. Até aqui, nenhuma contradição com as afirmações feitas por Darwin. No entanto, continua a Bíblia Sagrada: houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Logo em seguida, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Houve uma tarde e uma manhã do sexto dia. Ora, era também com essa descontinuidade por semelhança com o divino e dessemelhança com os outros animais, e por conta de a criação do homem ter sido realizada em um outro dia, o sexto e não o quinto, que a adoção mais restrita por parte de Darwin da
máxima natura non facit salvum, se mostravam em desconformidade com a verdade da fé. E, claro, né, se separaria da verdade de razão. E era certamente por isso que Darwin se viu obrigado a recomeçar, pois, se admitir essas verdades, era o mesmo que afirmar que cada espécie foi criada de maneira independente. Então, ninguém conseguiria explicar por que a seleção natural deveria ser uma lei da natureza. Ora, mas isso era justamente o que dizia a Bíblia e Aristóteles, e reafirmavam filosofias como a de Leibniz. Trocando em miúdos, Darwin continuou exatamente de onde também Leibniz havia recuado por conta da escolástica associação entre fé e razão. Assim, o princípio geral e filosófico que mostra a oposição da hipótese darwiniana com a verdade revelada e com a filosofia da história que a sustentava é o de que, mantida a existência das almas, deve existir continuidade de evolução entre as almas dos animais em geral. Darwin teria encontrado muitas evidências que o levavam forçosamente a defender a hipótese de que somos muito mais semelhantes aos animais do que gostaríamos de admitir, que talvez não sejamos mais do que os pardais. Portanto, com Darwin, nosso universo ameaça deixar de ser antropocêntrico, na verdade ameaça deixar de ser judaico-greco-cristão, e de tirar as bases daquela sacra germânica história universal. Se diminuirmos seu suposto impacto, poderíamos parafrasear Hawking e dizer que Darwin trouxe a questão do começo dos seres vivos para o domínio real da ciência. Vale lembrar, para o domínio real da história natural. De todo modo, se Leibniz não tivesse afirmado os princípios que orientavam a sacra história da Terra, o capítulo da Teodiceia de título Discurso da Conformidade da Fé com a Razão, assim como o capítulo de título A Fé e a Razão, bem como seus limites distintos dos Novos Ensaios, que em grande medida são uma reafirmação da opinião de Lactâncio, Boécio Abelardo e Tomás e muitos outros, perderiam todo o seu sentido. E com isso nós terminamos então a nossa segunda aula.